Podei-vos assentar. Seja muito bem-vindo, pastor Natan. Prazer estar aqui juntos. E as crianças até 11 anos poderão acompanhar as nossas irmãs aqui na área para o Ministério Infantil, para o tempo também de ministração. Só ligar, acho que é esse aqui, não? Disseram que é esse aqui. Boa noite, queridos. Graças a paz. Amém. Que alegria estarmos juntos aqui, podendo adorar o nosso Deus, podendo aprender do nosso Deus. Quero agradecer aos irmãos, especialmente a convenção, também o pastor Bruno, pela confiança, pastor Josué, meu amigo querido, que disse, cara, eu quero você lá, e eu louvo a Deus. E eu estou muito feliz de ver homens de Deus aqui, que são queridos, pastor Tunala, que é um amigo que Deus me deu na caminhada. Eu estava lembrando hoje, quando falando para a irmã Márcia, que a primeira vez que eu escutei de Igreja Multiplicadora, foi nesse formato, foi em 2015, no acampamento de pastores, eu menino, ministério pastoral, e aí no acampamento de pastores lá em Teresina, e a primeira pessoa que eu ouvi falando foi o Tunala. E aí você vê, né, eu era menino, ele já era, né? E aí ele falando, tal, e eu odiei, irmãos, eu odiei Igreja Multiplicadora. Sério, eu estou sendo bem sincero, pastor Bruno. Eu fiquei com raiva, eu disse, como é que esse cara vem lá do sul para dizer que a gente está tudo errado aqui? Aí eu fiquei daquele jeito, né? E aí eu disse para minha esposa, não concordo com esse negócio, isso aí está errado e tal. Aí minha esposa foi e disse assim, você não está se precipitando, não? Você já leu pelo menos, na época tinham 3 livros, né, lançados, você leu pelo menos livros? Um deles era o do Tunala. Eu disse, não, ela, pois leia, depois você fala, né? Mulher de Deus, ela, né, uma benção. Aí eu li, depois pronto, aí o Senhor nos convenceu que era essa a visão, e há 10 anos nossa igreja caminha na visão de igreja multiplicadora, sendo igreja base na visão de igreja multiplicadora ali no estado do Piauí. Meus irmãos, é uma alegria. Vindo do Piauí, terra quente. Quem aqui já foi no Piauí? Levanta a mão. Então, é quente. Lá, o urubu de lá voa com a asa, porque a outra é para se abanar, né? Você tem ideia de tão quente que é. Mas é uma terra boa, né? Então, Deus seja louvado por isso. Queridos, eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. O pastor Bruno leu Atos 9, eu vou para Atos 8. Nós leremos uma história bem conhecida de Filipe e o eunuco, a partir do versículo 26. E o tema que trabalharemos é esse: cheios do Espírito, multiplicando discípulos. Cheios do Espírito, multiplicando discípulos. O livro de Atos é um livro apaixonante. Teófilo, um alto oficial do exército romano, se converte a Cristo, e ele não teve um contato direto com Jesus. E crê-se que ele, então, pede a Lucas para escrever relato acerca da vida e do ministério de Jesus, e Lucas faz isso com muita propriedade. Ele escreve o primeiro livro a Teófilo, que foi o Evangelho de Lucas. Depois ele escreve uma segunda carta a Teófilo, um segundo livro, agora narrando sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja, e mostrando como ideia central no livro de Atos, que no poder do Espírito Santo a igreja deve proclamar o Evangelho até que Cristo volte. E aí vem o livro de Atos. Logo no capítulo 1, a gente tem aquele momento de Jesus ressurreto, dizendo para os discípulos, vocês vão ficar aqui até que o Espírito Santo venha e encha vocês de poder para testemunhar. E aí o versículo 8 do capítulo 1 é a ideia central, é o versículo central. Mas recebereis o quê? Poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Capítulo 2 de Atos, desce o Espírito sobre o povo de Deus, enche o povo de poder. E esse poder se comprova na pregação de Pedro, lá a partir mais ou menos do versículo 13. Aliás, versículo 14, quando Pedro prega e várias vidas se rendem a Cristo e são acrescentadas à igreja do Senhor. No versículo 41 do capítulo 2, nós temos aquela multidão
se rendendo a Cristo Jesus. Agora não era mais 120, era muito mais. Quando nós entramos no versículo 42 de Atos 2, que diz: mas perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Nós não estamos tratando mais de 120 irmãos, nós estamos falando de uma mega igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. No capítulo 3 e 4 de Atos, nós temos ali a história, uma famosa história de Pedro e João, que curam um homem, e eles são levados diante do Sinédrio, testemunham com poder e autoridade, porque agora o Espírito Santo dava esse poder e essa autoridade a eles. Logo em seguida, no relato, vai aparecer no capítulo 7, um homem de Deus chamado Estevão, que cheio do poder do Espírito de Deus também prega o Evangelho, e por isso ele é morto. Agora, no capítulo 8, depois da morte de Estevão, a igreja se espalha, porque a perseguição começa contra a igreja do Senhor. E nós vamos ler esse trecho agora, a partir do versículo 26, Atos 8, a partir do 26. Diz assim: o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha a matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo, eles caminham afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Amém? Aqueles que estão caminhando na mentoria de igreja multiplicadora, especialmente os pastores, com certeza já ouviram falar do livro Mentores segundo o Coração de Deus, ou já leram esse livro. E no livro Mentores segundo o Coração de Deus, logo no início do livro, o autor, o Arne Cordeiro, ele fala de uma história que muito nos marca, que é a história de uma árvore frondosa, a sequoia. E essa árvore frondosa, a sequoia, mais especificamente o que ele conta é que cerca de 40 anos atrás, para ser mais exato, uma dessas árvores, ela tombou. O que foi estranho, porque ela tem uma raiz muito forte e profunda. Mas ela caiu. E quando os estudiosos, pesquisadores, biólogos vão estudar o que ocasionou aquela queda, a conclusão final que eles chegam é que havia muita movimentação ao redor da árvore, de tal forma que as suas raízes foram enfraquecidas, e por isso ela caiu. A nossa vida, nos dias atuais, parecem estar muito movimentadas, é ou não é? Nós corremos muito de um lado para o outro. Nós corremos demais, irmãos. E por isso, muitos de nós temos deixado com que as nossas raízes sejam enfraquecidas. Pouco dobramos os nossos joelhos, pouco lemos a palavra, pouco buscamos do poder do Espírito que o Senhor nos garante. Não à toa,
a partir da descoberta, começou-se a colocar cercas ao redor das sequoias, para que ninguém se aproximasse das suas raízes. Por isso, a sugestão do autor do livro é que nós também coloquemos cercas sagradas ao nosso redor, para que as nossas raízes não sejam enfraquecidas. Mas quando nós deixamos de regar nossas raízes, quando nós nos movimentamos demais ao ponto de esquecer de buscar a fonte de todo poder, o Senhor nosso Deus, nós também começamos a deixar de fazer aquilo que Ele espera que façamos. Aquilo não apenas que Ele espera que façamos, mas aquilo que Ele ordenou que fizéssemos. O texto que nós lemos, como eu disse, marca o momento em que a igreja começa a ser perseguida logo após a morte de Estevão. E Filipe, o evangelista, um dos homens escolhidos ali para servir às mesas juntamente com Estevão, ele vai para a região de Samaria, pregar o evangelho ali. Todo o capítulo 8 você vai ver essa narrativa. Pedro, ele sobe para lá para ver o que Deus estava fazendo ali. E o texto não deixa claro se quando Pedro volta, Filipe o acompanha no retorno para Jerusalém ou não. O fato é que em dado momento, o Espírito de Deus chega a Filipe e diz, o anjo do Senhor chega a Filipe e diz, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, esse se acha deserto. Imagina você. Você está indo aqui para... eu só sei Campo Grande. Não sei de nada aqui. Você está indo para Campo Grande. Aí, de repente, o Senhor diz assim, cara, você vai pegar essa estrada aqui deserta, porque eu estou dizendo para você ir. E você começa a dizer assim, será que eu estou doido? Será que é para eu ir mesmo? Ou não é para eu ir? Será que não é coisa da minha cabeça? Só que Filipe... não apenas nesse momento, mas mais adiante o Espírito de Deus vai dizer outra coisa para ele, porque ele obedece ao Senhor e ele vai. Aí quando ele está andando na estrada, que o Senhor disse para ele ir, passa uma carruagem. Aí o Espírito Santo vai dizer assim, corre atrás desse carro. Não, cara, imagina a cena, porque uma das coisas legais do texto hebraico ou da cultura judaica é que eles olham para o texto com imagens. Às vezes nós somos muito letristas, a gente só olha assim, essa palavra significa isso, a gente não pensa a imagem. E a imagem aqui, olha a cena, o cara está lá andando tranquilamente pela estrada que o Senhor já mandou, passa um Fiat Uno. Aí diz assim, corre atrás dele. E o que ele faz? O que ele faz no texto? Ele corre, ele obedece o Senhor. A grande questão, meus irmãos, que nós precisamos compreender aqui, é que Filipe, ele obedece o Senhor, ele vai, ele encontra ali um homem na carruagem, ele ouve um homem lendo o profeta Isaías 53, e era muito comum a leitura em voz alta naquela época, hoje nós abandonamos a leitura em voz alta, mas era muito comum, porque, de fato, o aprendizado é bem maior quando lemos em voz alta. E aí ele ouve, e ele diz, entende o que lês? Ele diz, claro que não. Se ninguém me explicar, como é que eu vou entender? Aí ele vai, então, sobe na carruagem a convite do eunuco, que era um alto oficial da rainha de Candace, possivelmente da região ali que hoje se conhece como Sudão, e ele servia a rainha. Candace era um título honroso para as rainhas daquela época, daquela região, e ele serve aquela rainha, mas o eunuco naquela época, ele era um homem castrado, ele era um homem que apesar do seu poder e posição de cuidar do tesouro real e tudo mais, ele não podia entrar no templo, e nós vamos ver isso, por exemplo, lá em Deuteronômio capítulo 23, versículo 1, onde homens castrados não podiam entrar no templo. Aquele homem, por alguma razão, queria adorar o Senhor, era tempo de adoração em Jerusalém, ele tinha ido a Jerusalém adorar, mas ele não podia entrar no templo. E o Senhor faz com que Filipe o encontre. Filipe prega o evangelho, mostra o texto para ele, e o eunuco creu e foi batizado. Bem, olhando para tudo isso, eu quero tirar aqui algumas lições para nós. E a primeira lição é óbvia.
Felipe, vai para a estrada que eu estou dizendo para você ir. Felipe, corre atrás dessa carruagem que passou. E ele simplesmente obedeceu. Se queremos de fato sermos homens e mulheres que vivem no poder do Espírito Santo de Deus, nós precisamos ser obedientes ao Senhor naquilo que Ele nos ordenou. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é muito clara, e é um texto que sabemos bem de Mateus 28. Quando o Senhor diz para nós irmos e fazermos discípulos, isso não é um pedido. Isso não é uma sugestão. Isso não é assim, olha, cara, pensa só. Vamos fazer assim, ó. Eu vou te colocar para morar ali em Campo Grande, ou você vai morar em Sidrolândia. E assim, você tem que trabalhar, né? Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai se formar, você vai fazer mestrado, doutorado. Você vai montar uma empresa para você sustentar a sua família. E se sobrar um tempinho, você faz discípulo para mim, por favor? Não é isso que o Senhor diz. O Senhor diz, vá e faça. Indo por onde você for, faça. Meus irmãos, nós precisamos entender que isso é uma ordem, essa é a nossa missão. Isso não é uma opção. Isso não é uma escolha, isso é obediência. Ou nós obedecemos ao Senhor, ou nós desobedecemos o Senhor. E nós fazemos discípulo enquanto vamos, onde nós estamos, no campo onde o Senhor nos enviou. E a grande questão é, e nós vamos falar mais sobre isso adiante, a grande questão é, onde o Senhor nos colocou, tem vidas que precisam de Cristo Jesus. A grande questão é, nós estamos sendo obedientes a Ele? Eu fiquei muito temeroso quando nós cantamos a música pedindo para Jesus voltar. Eu disse, aguenta, e agora? Se Ele vem agora, como é que faz? Porque se Ele olha e diz assim, mostra-me os frutos que você trouxe para mim. E aí? Como é que vai ser? Não, Senhor, para aí. Claro que eu tenho, para aí, deixa eu pegar aqui olha aqui meu currículo, ó. Fiz mestrado, doutorado, pós-graduado, ganhei dinheiro, sou gerente, tenho uma empresa. O Senhor vai dizer, cara, não, Senhor, mas para aí. Não é só isso não, Senhor. Espera. Eu servi no Ministério de Louvor da igreja. Ó. Eu fui ministro de criança. Ó. Eu fui diácono. Subiu né? Deus, eu fui quase um auxiliar do pastor Bruno na igreja. Cara, fantástico. Aí o Senhor olha assim, mas eu nunca conheci você. Eu não mandei você ir cuidar de ministério. Eu não mandei você ir ser professor de criança, ministro de louvor. Isso era uma obrigação sua com o dom que eu te dei. Agora eu mandei você fazer discípulos para mim. Você fez? Entenda. Nós precisamos ser obedientes naquilo que o Senhor nos mandou. Isso é uma ordem. O Espírito Santo veio com poder sobre a igreja, conforme o prometido em Atos capítulo 1. E a ação da igreja, o mover do Espírito, foi fazer com que a igreja, cheia de coragem, onde ela estava, fizesse discípulos para o Senhor. Ok, nós rendemos nossa vida a Cristo, Ele nos alcançou, o Espírito Santo habita em nós somos cheios do poder de Deus, mas a questão é como esse poder tem se manifesto na nossa vida. Não, Senhor, mas na hora do louvor eu pulo, glória a Deus. Não, Senhor, mas é power, é fogo, é glória a Deus, aleluia. Senhor, é poder. Não tá, mas esse poder Ele me move a fazer discípulos para Cristo. Esse poder frutifica, esse poder multiplica, esse poder tem compaixão pelo perdido. Como esse poder do Espírito tem de fato sido manifesto em nós? Como esse poder do Espírito tem transformado a nós? Se nós dissemos ser cheios do Espírito e nem prazer na presença de Deus nós temos.
Nós não dobramos mais os nossos joelhos diante dele. Nós não choramos por vidas, nós não oramos por vida. Nós oramos orações egoístas, apenas pensando em nós. Senhor, me abençoa, me cura, abençoa minha mãe, meu pai, meu tio, meu filho, minha esposa. Eu. Que evangelho egoísta é esse, onde eu só penso em mim? Que poder do Espírito é esse, meus irmãos? O Senhor disse, vai, faça discípulos. A grande questão é, você está obedecendo o Senhor? Nós estamos obedecendo o Senhor. Mas observa um detalhe, vamos continuar o texto. Ele vai. O texto não é claro. No versículo 25, que antecede o texto que lemos, no versículo 25 diz que porque Pedro e João tinham ido lá para comprovar o que Deus estava fazendo, e no versículo 25 diz que, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Então o texto não diz se Filipe voltou com eles ou não. Então a gente não pode dizer que ele estava em Jerusalém. O fato é, onde ele estava, o Senhor disse para ele ir. E aí o que acontece agora aqui no texto, conforme nós vimos? O Senhor o manda para a estrada. O eunuco, apesar de estar interessado no Senhor e de querer adorar o Senhor, ele não podia entrar no templo. O pecador, o eunuco, não podia estar na presença de Deus no templo. Só que Deus vai ao encontro do pecador. Deus manda Filipe até ele. Por isso, meus irmãos, se de fato queremos, cheios do Espírito, multiplicar discípulos, nós precisamos ir onde os pecadores estão. E os pecadores estão no mundo, no caminho, na estrada. É lá onde eles estão. Filipe possivelmente estava em Samaria. É possível, em missão. E o Senhor lhe envia para o caminho de Gaza. O Senhor não o envia ao templo, pois o eunuco não entraria no templo. Conforme vimos em Deuteronômio 23, versículo 1, ele não podia entrar, mas é na estrada, é no caminho, é no mundo que as pessoas estão, é lá onde as pessoas estão, é lá fora dessas paredes que elas estão perdidas e sem Deus. O Senhor nos envia ao mundo. Quando nós olhamos lá o Senhor dizendo, orando pelos seus discípulos, no Evangelho de João, no capítulo 17, orando, e dizendo, e enviando esses discípulos ao mundo, acontece algo muito interessante no início do capítulo 18. Judas, o traíra, ele chega com os soldados para prender Jesus. Por que esse texto da prisão de Jesus está logo depois da oração de Jesus enviando os discípulos? Você já parou para pensar? Porque Deus não faz nada à toa. Até a genealogia está no lugar certo e tem propósito na Bíblia. Mas por que esse texto da prisão de Jesus está logo depois dessa oração sacerdotal, onde Jesus envia os seus discípulos? Você sabe o que Jesus está mostrando? Eu estou enviando vocês a um mundo onde o próprio Filho do Homem sofreu. Eu fui perseguido e morto. É para esse mundo que eu estou enviando vocês. Para o mundo onde eu mesmo fui preso, injustiçado, crucificado e morto. É para lá que eu envio vocês. O Senhor nos enviou para esse mundo. Para esse mundo de pecado. Não para nós vivermos no pecado, mas para nós sermos sal e luz em meio ao mundo de pecado. É lá que os pecadores estão. Queridos, a gente precisa sair da bolha gospel, da bolha evangélica. Entenda o que eu vou falar, eu estou falando com muito temor isso aqui, porque às vezes as interpretações podem ser erradas. Mas muitas vezes nós nos fechamos no nosso mundo. Nós só nos relacionamos com os crentes. Só estamos no meio dos crentes. Se vamos comer pizza, é com quem? Crente. Se a gente faz é carreteiro, né, que vocês chamaram ali? Que lá em Teresina é Maria Isabel. Se você faz um carreteiro em casa, tal, com uma carne lá, uma picanha gostosa acompanhando, uma carne, lá tem a carne de sol em Teresina, a gente geralmente faz,
E aí, se você faz, você pensa assim, cara, fiz muito, bora convidar uma família para vir almoçar aqui. A família que a gente convida é a família de quê? De crente. Se tem aniversário do nosso filho, quem são os primeiros amiguinhos que a gente pensa? Os filhos de quem? Dos crentes. Observa. Como que nós vamos ganhar o mundo se nós não estamos dispostos a ir a eles? Perdemos oportunidades que o Senhor nos dá. Perdemos oportunidades que o Senhor entregou na nossa mão. Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano alemão do século XX, teólogo e mártir cristão, que se opôs duramente contra o nazismo, ele disse o seguinte: a igreja só é igreja quando existe para aqueles que estão fora dela, chamados para fora. A igreja, ela não foi chamada para existir para dentro, ela foi chamada para fora, para alcançar o perdido, para alcançar aqueles que estão lá. Eu tenho uma ovelha que eu amo demais. Hoje eu vou dar um testemunho dele, amanhã eu vou dar outro testemunho dele. Essa ovelha, hoje ele está casado, mas ele chegou na nossa igreja solteiro. O irmão Éder Jans. Só perde para Oséias de Góes. O Éder chegou lá na nossa igreja, vindo do interior do Piauí, de uma cidade chamada Caracol. Trabalhava numa grande empresa, pediu demissão, foi para Teresina porque ele tinha um sonho de se formar em engenharia. Chegou em Teresina, desviado, vida bagunçada, perdido. Me mandou mensagem no Facebook. Descobriu não sei como, me achou lá. Aí ele disse assim: olha a importância de um servo de Deus, que onde Deus o colocou, ele fala de Cristo, ele faz discípulos. Uma professora dele, que era crente, falou de Cristo em sala de aula. Ele sabia que essa professora era de uma igreja batista, próxima à região onde a minha igreja estava. Ele procurou essa igreja, por alguma razão, no Facebook, naquela época, ele achou uma referência de que eu era pastor de uma igreja naquela região, e aí ele me manda mensagem. Ele diz: olha, fulana de tal, professora fulano de tal, que dá aula na faculdade de tal, é da sua igreja? Aí eu disse: não. Mas por quê? Aí ele contou a história, e ele disse: eu quero ir na igreja dela. Aí eu disse: não seja por isso, você vai. Eu disse: eu não sei qual é a igreja dela, mas nós vamos fazer assim. Domingo que vem, 16h, eu vou onde você está, vou pegar você, botar no meu carro, e nós vamos sair de igreja batista em igreja batista, batendo em cada uma, até descobrir a igreja que é a sua professora, e você vai para o culto e eu vou te acompanhar nesse culto. Chamei um dos nossos pastores e disse: você vai pregar domingo, que domingo eu tenho uma missão. 16h eu estava lá na porta dele, ele entrou no meu carro, ele olhou para mim e disse assim: você é doido, é? Aí ele disse: eu não quero ir para outra igreja não, agora eu quero ir para a sua. Aí ele foi, sabe, você tem certeza? Não, tá bom, foi embora. Foi, começou a ser discipulado pelo pastor Ronald, que é o nosso pastor de jovens, começou a acompanhá-lo. O Ronald começou a acompanhar ele, discipular, até que chegou um dia que o dinheiro dele acabou. Aí ele disse assim: pastor, eu queria que você orasse por mim, pastor, porque eu vou precisar arrumar um emprego aqui em Teresina, porque eu preciso manter a faculdade. Eu disse: tá bom, vamos orar. Oramos ali e tal. De repente, desapareceu. Sumiu. O Éder sumiu. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí eu chamei um jovem que era mais próximo dele e disse: cadê Éder? Pastor, você não sabe. Pastor, ele arrumou um emprego, o caba não é bom. No primeiro mês o cara foi promovido, no segundo mês foi promovido de novo, no terceiro mês foi promovido de novo, ele está trabalhando de domingo a domingo, ganhando dinheiro, ficando rico. Eu disse: disse para ele que eu quero falar com ele. No outro domingo ele aparece, termina o culto, ele vem: pastor, eu soube que o senhor quer falar comigo. Eu disse: quero. Por que você sumiu? Aí: não, pastor, você lembra daquele dia que a gente orou? Deus ouviu. Consegui um emprego, fui promovido no primeiro, no segundo, terceiro mês, estou ganhando dinheiro, pastor. Agora estou pagando minha faculdade. Eu disse: cara, que bênção, eu quero orar por você. Ele: para quê? Para Deus tirar o emprego. Aí ele: pastor, você é doido? Você orou para ele? Não, agora nós vamos orar. Você acha mesmo que esse negócio que está tirando seu tempo com Deus, de adorar com a igreja, veio de Deus mesmo? Agora nós vamos orar. Eu orei. Nunca mais ele faltou um culto. Nunca mais faltou um culto. Aí ele foi.
Esse era o Éder. Passou-se o tempo, o Éder conheceu uma moça na nossa igreja, a irmã Ismaele. Casaram, formaram uma família. E ele me convidou para ir almoçar na sua casa com minha família. E na mesa, nesse meio tempo, o Éder se formou. O Éder montou uma empresa de higienização de estofados. Deus disse para ele montar essa empresa, e ele montou. E, bem, eu fui almoçar na casa dele. Cheguei lá, o Éder olhou para mim na mesa e disse: eu preciso lhe contar uma coisa. Eu disse: pois não. Ele disse: eu lembro daquela empresa que eu trabalhei antes de vir para Teresina, assim, assim, assim. Eu disse: lembro. Ele: então, eles me ligaram, souberam que eu me formei, e eles me convidaram para voltar a trabalhar com eles. E me ofereceram um salário bom, R$25 mil inicial. Eu disse: dá para começar. Dá para começar. É metade do que o Tunala ganha, mas dá para começar. Aí, aí eu olhei e disse assim: tá, e aí, o que você decidiu? Ele: eu não vou. Eu disse: por que você não vai? Aí ele disse: pastor, eu tenho orado com a minha esposa para que Deus me dê a oportunidade de falar de Cristo a pessoas. E a empresa que Deus me deu, Deus está me colocando dentro da casa das pessoas. Eu não vou trocar isso para ficar atrás de uma mesa um dia inteiro, quando Deus, Ele ouviu minha oração e me colocou dentro da casa de pessoas para falar do seu amor. Percebe a mudança do coração? O menino que antes estava seduzido pelo emprego, agora entende que sua prioridade é o chamado de Deus, a missão que Deus deu. E ele faz isso. O Senhor faz isso. Hoje ele já tem 2 empresas, ele tem essa e outra empresa. Só que tem um detalhe. No mês passado ele me chamou de novo. Ele disse assim: pastor, eu preciso lhe dizer uma coisa. Eu disse: que foi? Deus está me constrangendo. Eu disse: por quê, rapaz? Porque eu abri essa outra empresa, meus negócios estão crescendo, eu virei um cara de escritório de novo. Só que Deus está me constrangendo para eu voltar para a primeira empresa minha e fazer o trabalho braçal. Porque Deus quer que eu vá para dentro da casa das pessoas e continue falando do amor dele. Ele contratou alguém para assumir ele na outra empresa e ele voltou a ser peão na própria empresa dele para entrar na casa das pessoas e falar do amor de Jesus lá. Esse é o nosso irmão Éder. Porque ele entendeu. Ele entendeu que nossa missão é alcançar o perdido e nós precisamos ir onde eles estão. A igreja só é igreja quando existe para aqueles que estão fora dela. Mas uma terceira lição é que no versículo 31 a 35, após o questionamento de Filipe, o eunuco diz: como eu poderei entender se alguém não me explicar a palavra? E Filipe sobe ali, e olha só o legal do 32, ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era essa, e aí cita Isaías 53. Lá no versículo 34, o eunuco pede para Filipe explicar a passagem, e ele não apenas explica, mas ele sai de Isaías 53, vai passando pela palavra e explicando acerca de Jesus. No versículo 35 diz isso. Olha só o versículo 35. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Se nós queremos, de fato, viver uma vida cheia do poder de Deus, multiplicando o discípulo, meus irmãos, nós precisamos estar prontos para ensinar as Escrituras. Nós precisamos estar prontos para ensinar as Escrituras. Mas sabe um problema nosso hoje? É que nós não estudamos mais as Escrituras. Nós não lemos mais a palavra como deveríamos ler. Nós não meditamos nela de dia e de noite, como o salmista no capítulo 1. Nós não temos prazer. Agora, vai assistir uma série, eu assisto de dia, de noite, de madrugada, mas a palavra não. Até a nossa presença, muitas vezes, na escola bíblica se tornou um rito. Se tornou um rito dominical. A gente vai porque é domingo, porque o pastor disse, eu aprendi a vida toda, e o pastor sempre disse que eu preciso ir. Mas a gente não estuda. A gente não aprende, a gente não mergulha fundo, a gente começou a entender que esse estudo profundo das Escrituras é só para os pastores, é só para os líderes. Meus irmãos,
Nós precisamos voltar a ser o povo do livro preto, o povo da Bíblia, os Bíblias. Nós precisamos voltar a estudar as Escrituras com afinco. Nós precisamos ser capazes de mostrar às pessoas quem Cristo é na palavra, porque é a palavra que transforma vidas. Quando nós lemos Paulo a Timóteo dizendo que toda a Escritura é inspirada, o termo inspirou ali presente, ele só aparece uma vez em todo o Novo Testamento. O sopro de Deus. E aí lembra da ideia de imagem que eu falei? Timóteo sabia disso. Quando Paulo fala do íspiro, o sopro de Deus, só outras 2 vezes na Bíblia aparece o sopro de Deus. Em Gênesis, quando ele criou o homem, e soprou Deus nas narinas do homem o fôlego da vida. E em Ezequiel 37, no Vale dos Ossos Secos, quando Deus sopra e dá vida aos ossos secos. Você sabe o que Paulo realmente está falando a Timóteo? Ele não está promovendo ali um discurso teológico sobre a pneumatologia, sobre a doutrina do Espírito, ou da inspiração. Não, o que ele está falando ali é a Escritura, é o sopro de Deus que traz vida. A Escritura é o sopro de Deus que traz vida. Meu irmão, você pode trazer uma pessoa aqui na igreja, apagar as luzes, tocar esse louvor lindo aqui, né? O ministério, parabéns, Ministério Louvor. Louvor lindo aqui. A pessoa ela vai se emocionar, vai chorar. Entenda, eu não estou dizendo que isso é errado, não. Tá? Não estou dizendo que isso é errado. Mas só emoção não transforma o homem. Quem transforma e dá vida ao coração do homem é a palavra de Deus. Nós precisamos levar as pessoas a conhecer as Escrituras, mas para que elas conheçam, eu preciso explicar, eu preciso conhecer, eu preciso me debruçar no texto bíblico, eu preciso ser instrumento vivo de Deus para explicar as Escrituras àquele que está perdido. Aquele que está perdido. J.C. Riley, bispo anglicano inglês do século XIX, disse o seguinte: não conhecer a Escritura é como um soldado ir para a batalha sem espada. O Senhor nos mandou para a guerra, para o mundo onde o próprio Filho de Deus foi morto. É guerra. Se nós queremos ir ao mundo, fazer discípulos, não dá para ir sem espada. Não dá para ir sem Bíblia. Não dá para ir sem palavra, porque é a palavra de Deus que transforma vidas. É a palavra de Deus que traz vida. Você quer uma prova? Quando você passa um tempo sem sua vida devocional, como é que começa a acontecer? Você começa a esfriar. Aí o pastor vai, você vem para a igreja, o pastor é usado por Deus, diz, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Aí você volta naquela semana, eu preciso criar vergonha na cara e ler a Bíblia. Aí você volta, aí parece que ele cria um novo ânimo. É ou não é? É. Um novo ânimo. Um novo ânimo vem porque as Escrituras é o sopro de Deus que traz vida. Uma das áreas que eu atuo e uma das áreas de formação minha é na área de aconselhamento bíblico, especialmente na área de transtornos mentais. Eu sou conselheiro bíblico com pessoas, e lido diretamente com pessoas com transtornos mentais. Então, essa é uma das coisas que eu faço durante a semana inteira. E eu tenho um amigo que é especialista nessa área, e ele estava em Brasília. E uma família ligou para ele, falando acerca de um filho. Uma família de crente que era de outra igreja, soube que ele trabalhava com isso, chamou ele. Um filho que estava em crise esquizofrênica. Defecando, passando na parede, negócio nojento. Dentro de um quarto. E ele foi lá. Ele entrou, pediu licença para entrar no quarto, pediu para os pais licença para entrar no quarto, sentou. Abriu a Bíblia, no Salmo 23, leu em voz alta, leu 2 vezes, leu 3 vezes, leu 4 vezes, orou e foi embora. 1 hora depois, o pai do menino liga para o pastor e diz assim, o que você fez com meu filho? Ele disse, eu li a Bíblia. Ele saiu da crise.
Ele saiu da crise. Uma crise que durava dias. Ao ouvir a palavra, ele foi curado daquela crise. Só que o pastor o pegou e fez todo o acompanhamento para que ele fosse plenamente curado. E hoje esse menino é curado, é concursado, é casado, é pai, é plenamente restaurado pelo Senhor. Porque a palavra é o sopro de Deus que traz vida. Por isso, pais, nós precisamos ler a Bíblia para os nossos filhos. Nós precisamos ler a Bíblia na nossa casa. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar as Escrituras mais do que eles amam o celular e a televisão. Nós precisamos ler a Bíblia em voz alta para os nossos filhos. Entende? Não conhecer as Escrituras é como um soldado ir para a batalha sem espada. Mas a última lição é que se nós queremos realmente cheios do Espírito multiplicar discípulos, nós precisamos crer que Deus deseja salvar os mais improváveis. O eunuco, já dissemos, um homem afeminado, castrado, impedido de entrar no templo. E detalhe, é a primeira vez na narrativa do Novo Testamento que, fora um samaritano, alguém de um outro povo ouve o Evangelho e se rende a Cristo. Era um homem improvável, era um etíope, não era nem samaritano, não era judeu, não era ninguém ali era um afeminado que não podia entrar no templo, que era caçoado por causa do seu jeito afeminado. Mas o Senhor decidiu salvá-lo. A palavra foi de encontro ao seu coração, e o Senhor transformou aquele homem, o Senhor mudou aquele homem, e o Senhor não apenas o salvou, o Senhor permitiu que ele fosse batizado e agora inserido no corpo de Cristo Jesus. Se nós realmente queremos ser cheios do Espírito e multiplicar discípulos, nós precisamos crer que para o Senhor não há vida impossível, meus irmãos. O Senhor, Ele salva os mais improváveis. O Senhor salva os mais improváveis. Uma das orações da nossa igreja, todo domingo, se você for visitar um culto na nossa igreja, todo domingo, no momento de oração, tem um pedido que nunca sai de lá. O pedido é que o Senhor envie para a nossa igreja aqueles que ninguém quer. São dois, na verdade, que não saem. O outro é para Deus mostrar os pecados escondidos no meio da igreja. Todo domingo a gente ora. Aí eu não aguento, Dona Léo, líder de pequeno grupo. Pastor, não dá para orar só 2 meses? Parar de orar só 2 meses? Porque está aparecendo demais no meu pequeno grupo. Porque Deus ouve, pastor. É? Sim. E não é que Deus manda. Deus manda. Na nossa igreja, nós temos um curso de pós-graduação em aconselhamento bíblico que nós começamos para que os líderes de pequeno grupo se formassem nessa área, porque eles lidam com pessoas assim. Deus, Ele nos permitiu abrir um centro de aconselhamento bíblico que funciona a semana toda, manhã, tarde e noite. Nós temos vários conselheiros bíblicos que atendem pessoas durante a semana inteira, manhã, tarde e noite. Alguns na área de transtornos sexuais, outros na área de transtornos mentais. Eu, na área de transtorno mental, eu pego os doidinhos vem para mim. A área de transtornos mentais, e outros na área de crianças e adolescentes, outros na área de famílias, de casais. E aí nós temos vários conselheiros que atuam. Nós tivemos que reformar nosso centro. Quase todo mês a gente tem que abrir uma sala nova de atendimento, porque tem fila de espera que a gente não dá conta. E chega pessoas de todo jeito. Pessoas que são viciadas nas mais terríveis práticas sexuais que você imaginar. Mas que chegam ali. Entenda, eu não estou falando só de descrente. Falando de crente também. Chegam ali e são curadas pela palavra de Deus. Pessoas que chegam rejeitadas por sua família,
totalmente desesperançadas, inclusive pelos seus médicos, dizendo: o meu médico disse que não tem mais cura, não tem mais o que fazer. Pessoas com transtornos esquizofrênicos terríveis, transtornos depressivos terríveis. E o Senhor tem curado pessoas pela palavra de Deus. Pessoas com automutilação, jovens, gente, nunca vi tantos adolescentes e jovens se automutilando. Adolescentes chegam lá chorando, dizendo: eu preciso de ajuda. E o Senhor nos dá a graça de acompanhar esses meninos e eles sendo curados pela palavra de Deus. O Senhor manda quando a igreja pede. Homossexuais que estão sendo libertos dessa prática pela palavra de Deus. Pessoas que entram pelas portas da nossa igreja, meus irmãos, entenda, por essas portas entram pessoas de todo jeito. Eu estava no aeroporto, pastor Zé, e eu gosto muito de ficar observando, né? E eu estava pensando que hoje não dá mais para você saber quem é quem. Antigamente, você olhava, você conhecia o pobre de longe, não era? Agora, com o advento da estética, até o pobre parece rico. É, não é? É. Com a Shopee, né? A gente compra um monte de coisa bonita, fica parecendo rico, né? Você não sabe, cara. Você não sabe. Sabe? E uma das coisas que eu tenho percebido é que por trás dessas máscaras tem pessoas sofrendo. Nesses bancos entram pessoas e sentam neles que estão desesperançosas, perdidas, sem Deus. Mas como a gente só pensa nos crentes, termina o culto, a gente só fica com quem? Com os crentes. Vou comer pizza depois do culto, vou com quem? Com os crentes. A gente não abraça mais essa turma. Não acolhe, não cuida. Se acolher, é o pastor que tem que acolher. O líder de pequeno grupo tem que acolher. Nós não abraçamos mais. Nós não cuidamos mais. Chegou um jovem na nossa igreja. Cara bonito. Pensa num cara bonito. Bonito, 27 anos. Todo bombadinho. Whey protein, creatina, tudo enquanto. Todo bombadinho. Músico, violão, voz top. Aí eu cheguei assim: e aí, cara, vai casar quando? Ele: pastor, não tem namorada não. Ele: está alguma coisa de errado. Acaba 27 anos, bonitão, músico, tá alguma coisa de errado. Eu disse: porque, irmão, vamos ser honestos, está faltando homem, tá ou não está? Homem de verdade que eu estou falando. Não está faltando homem de verdade? Está faltando homem de verdade. Tá ou não está, irmãs? Tá. Eita, as irmãs estão... Eu não sei se elas já estão falando, lamentando, ou estão com medo de falar. Está faltando um homem de verdade. Está faltando. Eu disse: agora de errado. É desânimo, né? Até que esse jovem me procurou. Na verdade, ele não me procurou. Alguém me procurou e disse: pastor, o fulano está na casa dele, trancado no quarto com crise de esquizofrenia. Ele tinha problemas depressivos graves. Até que ele entrou numa crise e nós pudemos saber que ele estava em crise. E eu arrumei uma vaga na minha agenda para atendê-lo. E eu comecei a atender esse jovem. Eu passei 1 ano e meio andando toda semana com esse jovem. O médico disse que não tinha mais jeito, que ele só ia ter que aprender a lidar com o problema, que ele ia ter que tomar remédio a vida toda. Esse jovem chegou na nossa igreja, esse jovem foi abraçado pelos irmãos, esse jovem foi colocado numa sala para ser cuidado, foi colocado num pequeno grupo para ser cuidado. Esse jovem foi plenamente curado pelo Senhor. Voltou a estudar, voltou a trabalhar, agora só falta casar, está no currículo, vendo os currículos das irmãs para ele casar. Mas está curado. E vai chegar pessoas assim, sentado ao seu lado no domingo. E Deus, Ele pode salvá-las. Eu sou filho de uma mãe crente, missionária, baixinha, de 1,50 m, minha mãe. E de um pai que não era presente. Não era um pai presente. Era um homem trabalhador, botava comida na mesa, mas era um homem adúltero. E não era presente na vida dos filhos.
Eu aprendi desde cedo, ensinado pela minha mãe, a acordar todo dia, 5 horas da manhã, para dobrar os meus joelhos e orar. Minha mãe levantava meu irmão e eu, 5 horas da manhã, todo dia, com vontade e sem vontade, para se ajoelhar junto com ela na sala, e nós orávamos, e orávamos pela vida do nosso pai, pela salvação do nosso pai. E teve um momento na minha vida que eu disse: Senhor, só pode ser que o Senhor quer que meu pai vá para o inferno mesmo, porque não é possível. Desde pequeno que eu oro, 5 horas da manhã, Senhor, meu joelho estão calejados, se eu não salvo esse homem, já sofreu um acidente, já quase morreu, caiu, bateu cabeça, e não se rende a Cristo. Até que um dia, período da Covid, minha esposa, aliás, quando meu irmão e eu, meu irmão é pastor presbiteriano em São Paulo, vai agora ser pastor lá nos Estados Unidos. O meu irmão e eu saímos de casa e uma moça foi adotada praticamente pelos meus pais. E essa moça foi casar, no período da pandemia, meu pai e minha mãe pediram para eu casar ela, é uma menina crente e tal, fui lá, casei. Só que meu pai não disse que ele estava com Covid. Estava lá na festa, então na nossa mesa, minha esposa estava grávida do nosso 3º filho, o Pedro, 8º mês de gestação. E minha esposa pegou Covid, com 8 meses de gestação. Meu pai ficou desesperado, porque meu pai, ele é apaixonado pela nora dele. Não é por nada não, só não, eu também sou. Aí, minha mãe chama meu pai e diz assim: Manuel é o nome dele, vamos orar? Ora. Ela dá as mãos para ele, ora por Gabi, minha esposa. E meu pai chora, e minha mãe diz assim: Manuel, deixa eu fazer uma pergunta. O que está faltando mesmo para você entregar a sua vida a Jesus? Aí ele olhou para ela chorando e disse assim, baixinha, não sei por que baixinha, né? Uma baixinha. Eu preciso te dizer uma coisa. Faz 2 anos que eu acordo todo dia de madrugada, eu saio do quarto e eu vou orar escondido. E eu nunca tive coragem de dizer para ninguém que eu queria entregar minha vida a Cristo. Mas hoje eu quero entregar minha vida a Jesus. E Deus me deu a alegria de batizar o meu pai. E não apenas agora tê-lo como pai, mas tê-lo como meu irmão em Cristo. E após convertido, visitando o meu pai, ele me chamou no quarto. E ele disse: meu filho, entenda, meu pai é um homem letrado e inculto, tá? Ele disse: meu filho, eu preciso te falar uma coisa. Durante 20 anos, eu traí sua mãe. Eu tive uma outra mulher. Eu construí uma outra família. Eu poderia não lhe contar tudo isso, mas Deus disse que eu preciso te contar, e eu quero lhe pedir perdão, porque eu pequei contra Deus, eu pequei contra você, que é meu filho. E eu estou lhe contando isso para lhe pedir perdão, confessar o meu pecado, porque eu não posso mais viver com isso no meu coração, porque agora eu sou um servo do Deus vivo. Deus transforma os improváveis. Por quem você tem orado? Aquela pessoa que você olha e diz: não tem jeito? Tem jeito. Porque Deus pode transformar. E sabe por que Ele pode? Porque Ele transformou você. Um miserável como você foi mudado. Do seu lado está alguém que é um verdadeiro milagre do Deus vivo. Vidas podem ser mudadas, porque nenhuma vida é impossível para Deus. E para fechar as nossas aplicações finais. Primeiro, avalie se aquilo que você tem dedicado todo o seu tempo e esforço tem contribuído para aquilo que Deus te enviou a fazer, para fazer ou a fazer. Aquilo que você está dedicando o seu tempo, o seu esforço, realmente está contribuindo para a sua missão principal, que é fazer discípulos para Cristo? Segundo, se dispõe a ser um instrumento de Deus para a salvação do perdido. Entenda, você não é capaz. Você não é capaz. Eu também não sou. Nós não somos. Mas Deus capacita, amém, irmãos?
E Deus vai te usar de maneira extraordinária, como instrumento santo na mão dele, para que vidas sejam rendidas a Cristo Jesus. Tem um senhor lá na minha igreja que é meu vizinho, cara. De lado, assim, ó. O irmão Olavo, churrasqueiro, espetinho, vende espetinho no meio da rua. Iletrado e culto, ele não sabe ler. Mas o irmão Olavo entendeu porque que Deus chamou ele. Ele entendeu. Sabe aquele texto de Pedro e João? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou? Todo final de semana, o Olavo, ele sabe fazer espetinho, mas ele já teve um restaurante. Ele junta, ele pega o lucro dele do espetinho, ele separa uma porcentagem daquele lucro, ele vai no mercado, ele compra carne, ele compra arroz, ele compra feijão, ele prepara um almoço na casa deles e ele convida os clientes e amigos não crentes para ir comer na casa dele. E lá ele fala de Cristo, leva para a igreja e vidas estão sendo transformadas, porque o Olavo, que é um iletrado e inculto, que não sabe nem ler, entendeu o porquê Deus o chamou. E nós, que talvez tenhamos muito mais condição que o Olavo, o que nós temos feito? Como nós temos usado o que Deus tem nos dado? Terceiro, esforce-se para aprender das Escrituras, a fim de falar com propriedade do Evangelho. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, mergulhe fundo na Bíblia, vai fazer um curso, pede o pastor, me ajuda a comprar um livro bom, um comentário bom. Eu quero estudar as Escrituras, eu quero aprender as Escrituras, eu quero dominar a palavra para que eu possa ensinar, fazer discípulos e ensinar as Escrituras. Se esforce, venha para a escola bíblica da sua igreja, meu irmão. Venha para a escola bíblica da sua igreja, venha aprender da Bíblia, se esforce. E por fim, creia que para Deus nenhuma vida é impossível. Feche seus olhos, vamos orar. Eu não sei você. Eu não sei exatamente, na verdade, o que Deus quis tratar com você hoje. Mas eu creio que Deus, de alguma forma, falou a você aquilo que Ele quer mudar na sua vida. Talvez, pastor, você chegou aqui até desanimado com a sua igreja, desanimado com o seu ministério. Talvez você tenha pensado até em desistir do seu ministério ou da sua igreja que você pastoreia. Mas entenda, não é pela tua força, não é pelo teu poder, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus quer te usar de maneira extraordinária, renovar os teus sonhos, a tua esperança, mas Ele quer primeiro que você entenda que você depende do Senhor e não das suas próprias forças. Faça tão somente o que Deus mandou você fazer. Tão somente o que Deus mandou você fazer. O Senhor, lá no fim, Ele não vai dizer assim: vinde a mim, servo que conquistou multidões, servos que construiu prédios, servo de um ministério brilhante. O que Ele vai dizer é: vinde a mim, servo bom e fiel. Seja fiel, meu irmão. Confie no Senhor. O Senhor quer te usar. O Senhor derramou do seu Espírito graciosamente sobre nós. E Ele quer nos encher de poder para testemunhar. Ele quer nos usar como instrumentos santos para multiplicar discípulos para Ele. Mas eu não sei o que o Senhor te falou. E vamos fazer aquilo que nós temos feito nos multipliques. Se você entendeu o que Deus falou com você, e você compreendeu que foi com você, você sabe que foi com você. E você quer vir diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui. Trata isso em mim e usa-me cheio do poder do Espírito para multiplicar discípulos para o Senhor. E você entende isso? Eu quero orar com você. Sai do teu lugar, vem aqui, nós vamos orar juntos.
Eu vou me ajoelhar logo, esperando você logo ajoelhar. E se você entende isso, eu quero orar com você. E nós vamos orar nesse momento. Por alguma razão, talvez há coisas no seu coração, na sua prática diária, que o Senhor falou hoje contigo. O Senhor te fez lembrar, talvez, de quando Ele chamou você e você fugiu. O Senhor te fez lembrar de como você tem perdido o teu tempo com tantas coisas e tem deixado, aliás, de falar do seu amor e fazer discípulos para Ele. Mas nessa noite o Senhor te chama. O Senhor te chama e Ele te faz lembrar que Ele enviou do seu Santo Espírito para encher você e eu de poder, porque o poder não vem de nós, o poder vem dEle. Para nos encher de poder para testemunhar dEle. E talvez, meu irmão, você, como eu disse, pastor, você está aqui desanimado, você está desesperançoso, o poder não vem de você, meu irmão, o poder vem do Espírito Santo de Deus. Renova as suas forças no Senhor, prostre diante do Deus vivo e entenda que é no poder do Espírito Santo de Deus que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida e na vida da sua igreja. Creia nisso. Quero chamar o pastor Josué, porque é ele que vai orar mesmo, já está na programação. Eu quero aproveitar para ele já orar por nós aqui.